diante dessa crise toda, é possível que o presidente da República faça um novo confisco da poupança, assim como aconteceu lá com o presidente Fernando Collor de Mello? Perceba o seguinte, na tela do seu dispositivo aparece a emenda constitucional número 32. Essa emenda constitucional ela foi promulgada em 11 de setembro de 2001. Aguarde aí que eu já retorno a falar dessa medida provisória. Enquanto isso, cabe esclarecer o seguinte: naquela época em que aconteceu o confisco da poupança, lembrando que isto foi uma medida do governo Fernando Collor de Mello, naquela época ele congelou os saques da caderneta de poupança, bem como da conta corrente e de todas as aplicações financeiras. Para os mais jovens, isto aconteceu em 1990. Então, lá no ano de 1990, o governo Fernando Collor de Mello, na época, adotou essa medida de congelar os saques da caderneta de poupança, das contas correntes e a retirada das aplicações financeiras de todos os brasileiros. Isto ecoa até os dias de hoje. Entretanto, lá nos anos 90, os mais velhos devem se lembrar disso com maior facilidade, nós tínhamos no Brasil um sistema de hiperinflação. A inflação no Brasil era muito alta àquela época. De lá para cá, vários mecanismos foram adotados no sentido de impedir que voltemos a ter hiperinflação no Brasil. Então, hoje, se você observar, nós temos vários problemas na economia, é verdade. Entretanto, no que se refere à inflação, nós podemos dizer que a nossa inflação ela é controlada. Não é ainda a ideal, mas é controlada, notadamente se fizermos aqui uma análise em relação àquela época, que, como eu disse anteriormente, nós tínhamos uma hiperinflação no Brasil. E a medida utilizada pelo governo àquela época, Fernando Collor de Mello, foi exatamente o confisco para tentar controlar a hiperinflação que assolava o Brasil àquela época. Entretanto, se fizermos uma comparação daquela época com a atual conjuntura do Brasil, nós temos um cenário completamente diferente. Isto porque hoje, na atualidade, a nossa inflação não é mais um problema tão grave assim. Com essas considerações introdutórias, é hora de falarmos do tema propriamente dito. Vejam, vocês que me acompanham, notadamente nos últimos tempos, o governo tem editado muitas medidas provisórias. E a medida provisória seria o instrumento a ser utilizado caso o governo fosse adotar uma medida de confisco das poupanças e dos ativos, dos dinheiros em contas correntes e aplicações financeiras do brasileiro. Então, o atual presidente da República, ele faria isto por meio de uma medida provisória. É aí que entra a nossa emenda constitucional número 32 de 11 de setembro de 2001. Aqui nós mostramos na tela do seu dispositivo a lei seca, a lei nua, diretamente do site do Planalto, órgão oficial do governo brasileiro para a publicação das leis, enfim, de todas as normas. Pois bem, essa emenda constitucional, ela disciplina o seguinte: o artigo 62 da Constituição Federal está assim redigido:
em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Vocês têm acompanhado aí pelos meios de comunicação e aqui em nosso canal que o presidente da República edita uma medida provisória tratando de determinado tema. Essa medida provisória, ela tem força de lei e entra em vigor imediatamente. Ou seja, tão logo a medida provisória seja publicada, ela já passa a valer. Entretanto, essa medida provisória, ela tem que ser enviada ao Congresso Nacional, tem que ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, e isto deve ser feito imediatamente. Então, o presidente da República edita e publica a medida provisória e, concomitantemente, ao mesmo tempo, ele deve submetê-la ao Congresso Nacional. Leia-se Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, lá nós temos na Câmara dos Deputados Federais 513 deputados, nós temos 513 cabeças pensantes e mais 81 senadores para analisar esse ato do presidente da República, analisar essa medida provisória. Pois bem, e aonde entra aí a situação do confisco dos valores das poupanças dos brasileiros, do confisco dos valores dos ativos depositados nas contas correntes e dos investimentos financeiros do brasileiro? Vocês compreenderão agora. O presidente da República, conforme vocês puderam perceber na cabeça, no caput do artigo 62 da Constituição Federal, ele pode, dependendo da relevância e urgência, editar uma medida provisória, a qual tem força de lei, desde que ele submeta essa medida provisória à análise do Congresso Nacional. Entretanto, preste atenção aqui no que diz o parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição Federal. O presidente da República pode editar uma medida provisória para todos os demais temas. Entretanto, é proibida, é vedada a edição de uma medida provisória que verse sobre as seguintes matérias: se a medida provisória tratar de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, não pode, será proibida a edição da medida provisória que verse, que trate dessa matéria. O presidente da República não pode, e se ele assim o fizesse, não teria qualquer validade. Até porque o legislador constituinte, na sua infinita sabedoria, não ia deixar isso na mão de qualquer um. Por quê? Nós sabemos que de tempos em tempos troca de presidente da República. E pode ser que entre um louco e comece a legislar sobre todas essas matérias. Então, o legislador constituinte, na sua infinita sabedoria, disse: nós vamos limitar o poder dessa pessoa. E então fez a redação desse dispositivo de tal forma. Vamos continuar. A linha B, matéria que trate de direito penal, processual penal e processual civil, não pode ser editada medida provisória. Que trate da organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, também não pode ser editada medida provisória para tratar desse tema. Eu já chego lá, preste atenção, foque em mim. Que trate de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, também não pode. O presidente da República não pode editar medida provisória nesse sentido. Observe aqui, medida provisória que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Preste atenção aqui. Ou de qualquer outro ativo financeiro,
não pode ser editada medida provisória. Então, se o presidente da República, por mais louco que ele seja, ele vá dormir e acorde com as calças fumaçando e diga: eu vou editar uma medida provisória para sequestrar os bens dos brasileiros, para sequestrar os valores depositados nas poupanças dos brasileiros, nas contas correntes, nos investimentos financeiros, e vai passar a valer a partir de agora. Não pode, porque o legislador constituinte não era louco de deixar uma possibilidade dessa para que o indivíduo que demonstre descontrole emocional se elegesse presidente da República e editasse uma medida provisória no sentido de sequestrar, de tomar, de roubar, de confiscar os bens dos brasileiros, de confiscar os valores depositados em poupanças, em contas correntes, em investimentos, leia-se, ativos financeiros. Nós não deixaremos que qualquer pessoa faça isto. Por isto mesmo, o texto constitucional veda, proíbe essa possibilidade pelo presidente da República. Ele pode editar uma medida provisória para todas as outras coisas, menos para confiscar, para sequestrar os valores depositados em poupança. E aqui finalizando, respondendo aos questionamentos que me foram feitos, o presidente da República, na atual conjuntura, não pode mais adotar aquela medida que foi adotada àquela época pelo então presidente Fernando Collor de Mello, de confiscar a poupança dos brasileiros. Isto hoje, na atualidade, não é mais possível pelo presidente da República.